Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina de evolução e hoje a gente vai falar sobre a convergência adaptativa. Bom, o que é a convergência adaptativa, né? Ela vai ocorrer quando as espécies diferentes desenvolvem características semelhantes de forma independente, geralmente em resposta a pressões ambientais. E esse fenômeno, ele demonstra como a evolução pode seguir caminhos semelhantes em organismos diferentes, resultando em estruturas ou funções análogas. O que é essas estruturas análogas? Por exemplo, a gente tem os órgãos análogos, né? Que a origem embrionária ela vai ser diferente, mas vai apresentar a mesma função. Para vocês entenderem melhor, a convergência, né, é para que os organismos se adaptem a um determinado ambiente. Então, eles devem possuir características anatômicas para sobreviver a um ambiente. E só que é observado que alguns organismos eles estão adaptados ao mesmo ambiente, só que eles possuem características semelhantes, mas estão muito distantes dentro da classificação. Um exemplo que eu trouxe, né, a gente vai ter aí o golfinho, que é um mamífero, um ictiosauro, que é um réptil fóssil já extinto, né? Ela não existe mais essa espécie, e um tubarão, que é um peixe. Ambos, né, as três espécies habitam o mesmo ambiente, né, marinho, aquático, possuem estruturas semelhantes, nadadeira, caldo, corpo, né, hidrodinâmico para se locomover melhor na água. Porém, a origem embrionária ela é diferente. A classificação, né, ela é distinta, distante uma da outra. Porém, com as estruturas com funções, né, semelhantes. Outro exemplo, né, que é as asas de morcego e pássaros. Nesse exemplo, a gente tem uma ave e um mamífero, que é o morcego, né? Embora, né, esses pássaros e morcegos sejam de grupos evolutivos distintos, né, como eu disse, aves e mamíferos, ambos desenvolveram asas para voar, né, desempenham a mesma função, que é o voo. E os grupos possuem estruturas ósseas, né, a estrutura óssea vai ser semelhante, mas a origem evolutiva vai ser diferente. A gente tem os mecanismos de convergência. Aí, dentro desses mecanismos de convergência, a gente tem pressões seletivas similares, né? A gente tem pressão do ambiente, que vai influenciar nisso, né? Aí a gente tem quando o organismo ele enfrenta, quando as diferentes espécies enfrentam os desafios ambientais semelhantes, como, por exemplo, necessidade de voar, nadar ou se alimentar, de uma forma específica, ela vai desenvolver adaptações semelhantes para sobreviver de acordo com essas necessidades. E a gente tem as limitações funcionais, que são algumas estruturas biológicas que elas são tão eficientes que evoluem repetidamente em diferentes linhagens. Por exemplo, a forma aerodinâmica, né, para voo, é uma solução eficiente para voar. E no caso da imagem aqui, a gente tem a forma hidrodinâmica, que vai auxiliar para nadar, né, levando a evolução de corpos semelhantes em diferentes espécies. A gente tem aqui espécies diferentes. A gente tem mamífero, a gente tem, né, o golfinho, que é um mamífero, um peixe, e uma ave marinha, que é o pinguim, que tem o formato do corpo hidrodinâmico, todas as espécies, que auxiliam na hora de nadar. E qual que é a importância da convergência, né, adaptativa? Ela auxilia no entendimento da evolução, porque teoricamente, né, a gente fica meio assim por entender como ocorre a evolução. Mas observando o exemplo da convergência adaptativa, a gente consegue contextualizar melhor como é a evolução, como ela ocorre, né? Estudando então a convergência adaptativa, né, a gente entende como a evolução ocorre e como ela pode seguir caminhos semelhantes em organismos diferentes. Nessas informações sobre processos evolutivos, né, e como as forças seletivas, né, a gente tem a seleção, né, das espécies, seleção natural, ela está em ação selecionando
qual característica melhor para aquele organismo sobreviver. E a gente tem também, né, a importância na parte de desenvolvimento de medicamentos e novas tecnologias, né? Que compreendendo como os organismos diferentes resolvem seus problemas semelhantes, pode guiar o desenvolvimento de inovações. E a convergência adaptativa ela demonstra como a evolução encontra soluções para desafios de sobrevivência e mostra que diferentes trajetórias evolutivas podem levar a soluções semelhantes. Aqui a gente tem os mecanismos evolutivos que estão em ação, né? Que é a seleção natural, que é quando diferentes organismos enfrentam condições ambientais semelhantes. A seleção natural ela favorece adaptações que melhoram a sobrevivência e a reprodução nesses ambientes. Por exemplo, a cor branca de muitos animais do Ártico, né, como os ursos polares, as raposas árticas, proporciona camuflagem na neve, para que aquela espécie, né, ela possa se esconder de um possível predador. E adaptações morfológicas e funcionais, né? A morfologia, o que ela é? Ela é a forma e a estrutura. E função podem também convergir de maneira a resolver problemas ambientais semelhantes. Por exemplo, tubarões, né, que são os peixes, os golfinhos, que são espécies de mamíferos, eles desenvolveram corpos fusiformes para nadar de forma mais eficaz. E a evolução paralela também, que é um mecanismo, né? Em alguns casos, as espécies relacionadas que divergem evolutivamente, mas mantêm um ambiente ou um modo de vida semelhante, podem desenvolver características semelhantes. Este processo ele é chamado de evolução paralela, distinto, mas relacionado à convergência adaptativa. E a gente tem, por último, a convergência genética. Com o avanço das tecnologias genômicas, os cientistas começaram a identificar convergência não apenas física, como foi dito, né? No caso do corpo, do formato para nadar ou voar, mas também em níveis genéticos. Estudos mostraram, então, que os genes específicos podem evoluir de maneira semelhante em diferentes espécies que enfrentam pressões ambientais semelhantes. Por exemplo, genes associados à resistência a venenos em diferentes espécies de cobras. É um exemplo da convergência genética. Quais são as características da convergência adaptativa? As características vão se diferenciar em estruturas análogas e homólogas. Estruturas análogas, pessoal, eu disse lá no começo da aula, né, o que é, mas vamos relembrar que são origens embrionárias diferentes, mas com a mesma função. Por exemplo, asa de inseto e a asa de ave. A origem embrionária vai ser diferente, mas aqui é a mesma função, que é de voo. E as estruturas homólogas. O que é a estrutura homóloga? São características que têm a mesma origem evolutiva, mas a função vai ser diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem a nadadeira, né, de animais marinhos, de baleias e os braços humanos. Tem a mesma estrutura óssea básica, o osso, né, o mesmo, porém a função é diferente, porque para a baleia, para ela nadar, se locomover em um ambiente aquático, marinho. E para o humano, né, é para ele poder fazer funções em um ambiente terrestre. Aqui eu trouxe um exemplo diferente, né? Mais diferente, porque eu estava trazendo mais de animais. Aqui são um exemplo vegetal, que a gente tem suculentas, que são aquelas plantas que é caracterizado pelos cactos, né? E aqui a gente tem duas espécies diferentes, que é o cacto, que é a primeira imagem, e as eufórbias, que está na segunda imagem. Ambas desenvolveram estruturas semelhantes para armazenar água, apesar de pertencer a diferentes famílias botânicas. Então aqui a gente confunde, né, essas duas espécies, porém elas são de diferentes famílias, mas com a mesma função,
que ela desenvolveu para aquele ambiente mais seco, que é para armazenar água, para ela sobreviver a longos períodos de secas. E o significado ecológico e evolutivo da convergência, né? A gente tem a evolução convergente em ecossistemas, né? A convergência adaptativa, ela demonstra a importância das pressões ecológicas na moldagem da biodiversidade. Os organismos em diferentes ecossistemas podem desenvolver adaptações convergentes que os ajudam a explorar os nichos semelhantes. E a gente tem os desafios e limitações que, apesar das similaridades funcionais, a convergência adaptativa pode ser limitada por diferentes vias evolutivas e contextos históricos de cada grupo de organismos, resultando então em variações nas soluções adaptativas, mesmo quando as pressões ambientais são semelhantes. O exemplo de convergência. Aí então a gente vai ver um exemplo avançado de convergência adaptativa, né? O exemplo que eu trouxe aqui são antenas de insetos e anelídeos. Certos anelídeos marinhos e insetos desenvolvem os apêndices, né, que são as antenas sensoriais, que funcionam de maneira semelhante, embora essas origens evolutivas vão ser diferentes. Essas antenas elas vão ajudar na detecção de estímulos ambientais importantes para a sobrevivência e reprodução. É importante para identificar um predador ou uma presa, né, para ele poder se alimentar. Para finalizar, a gente vai fazer essa questão aqui que eu trouxe para vocês compreenderem melhor o que foi falado hoje. Vamos ler então a questão. A gente tem aqui a imagem de uma ave marinha, que é o pinguim, de um tubarão e de um mamífero aquático, que é o golfinho. Vamos lá então. Embora pinguins sejam aves, tubarões sejam peixes e golfinhos sejam mamíferos, todos apresentam uma característica em comum: corpo e formato hidrodinâmico. O que é o formato hidrodinâmico? Para ele poder se locomover melhor, né? Para ele nadar de forma mais eficaz em um ambiente aquático, adaptado ao seu modo de vida aquático. O fenômeno evolutivo por meio do qual uma característica semelhante surge, independente em duas ou mais espécies não diretamente relacionadas, é denominado de. Aqui eu já marquei, mas a gente vai discutir sobre as alternativas. Divergência evolutiva? Não, porque a divergência ela vai ter funções diferentes. Aqui no caso, a função ela vai ser semelhante. Convergência evolutiva, sim. A questão certa, né, vai ser a alternativa da letra B, porque a convergência evolutiva, né, ela é o quê? Ela é representada pela a função ser semelhante, adaptada para que o organismo sobreviva melhor àquele ambiente. Ou seja, origem embrionárias diferentes, mas com a mesma função, que é nadar, né? Homologia evolutiva não vai ser, porque ela é a mesma origem embrionária, que não é o caso aqui, né? A origem embrionária ela é diferente e com a função diferente. Aqui é o contrário, né? A origem embrionária ela é diferente, porém a função é a mesma. Seleção artificial não é, porque a seleção artificial é quando o homem seleciona aquela característica que ele acha melhor, e aqui no caso não é, porque aqui está agindo de forma natural. E o melhoramento genético não é, porque é quando o indivíduo ele vai melhorar, manipular aquele gene, né, para aquela estrutura se desenvolver melhor. Por exemplo, a gente tem o caso das espécies de milho, né, das cultivares de milho, que o homem vai lá e modifica, né, aquele gene para aquela planta apresentar uma estrutura melhor, para ele desenvolver melhor aquele ambiente. Por exemplo, a falta de água. Já está sendo desenvolvido cultivares de milho que tem uma resistência melhor ao estresse hídrico, que ela consegue sobreviver mais tempo a um período maior de seca. E aqui no caso não é, né? Então, questão certa é a letra B, a alternativa certa vai ser a letra B, convergência evolutiva.
Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido o que é a convergência adaptativa e a importância dela no processo de evolução.